os discípulos de Jesus traziam também essa expectativa. E mesmo depois da sua morte e ressurreição, eles ainda não compreendiam muito bem que tipo de Messias Jesus era. Quem era esse Messias? Essa compreensão estava se aclarando à medida que eles rememoravam tudo aquilo que viveram com Jesus e à medida que eles também foram e receberam essa revelação do Espírito Santo. Mas quem é esse Messias? Quem é esse que se apresenta diante de nós? A teologia, ela fala que a partir do Antigo Testamento existe o que a gente chama de expectativa messiânica. Então eu vou botar alguns quadros aqui que tem texto, e eu sei que de repente você está vendo no celular, então deve ficar um pouquinho mais chato para ler esses textos, mas você pode me ouvir, porque ele fala sobre alguns autores comentando sobre essa questão da expectativa messiânica, da esperança do Messias. E essa esperança do Messias, ela é importante para o povo de Israel. Então, a esperança de restauração nacional e política de Israel incluía a derrota dos opressores, a restauração da dinastia e do reino de Davi, a unificação dos dois reinos, o retorno do exílio, purificação moral e religiosa, a construção do templo e um sacerdócio purificado, fertilidade paradisíaca da terra, povo e gado, transformações dos animais selvagens, exaltação de Sião, um novo rei, conhecimento universal de Deus e paz universal. Essa era a expectativa que eles tinham, de que Deus trouxesse o Messias e, cumprindo todas as palavras e todas as profecias, ele fizesse essa obra. Os grupos que existiam ali naquele ambiente do Novo Testamento, e a gente vai falar de cada um deles à medida que a gente for passando pelo texto, os grupos específicos ali que faziam parte do judaísmo da época, como os saduceus, os fariseus, os essênios, os sicários, os zelotes, cada um deles tinha a sua percepção, mas todos eles divergiam, eles concordavam em algumas coisas, divergiam em muitas coisas, mas todos eles traziam de alguma forma essa grande expectativa, a expectativa da restauração de Jerusalém, restauração de Israel, num processo aqui de pelo menos 3 etapas. Purgar de Israel os perversos, retorno dos judeus devotos da diáspora, lembra? Dos judeus espalhados, retorno desses que saíram espalhados, e a libertação da terra de Israel das dominações estrangeiras, das dominações das nações. Então essa é a expectativa que aquele povo tinha naquele momento quando Jesus aparece. Por isso que Jesus aparece como Messias, mas não existe só Jesus como Messias, existem outros libertários, outros libertadores, outros que tentam de alguma forma fazer algum movimento de libertação. A expectativa deles era que Deus pudesse fazer presente o seu reino. Lembra que a gente leu lá em Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, falando sobre o reino, falando sobre a presença do reino? A expectativa dos judeus era exatamente essa, do reino de Deus. Mas o que era o reino de Deus na percepção deles? Então aqui, segundo as palavras aqui do professor Valtair Miranda, no livro Introdução ao Novo Testamento, o reino de Deus ele era o sonho de qualquer judeu da época de Jesus. O desejo de ver este reino estava presente dentro de cada judeu, desde o mais jovem até o mais velho. E aí vamos fazer uma parada aqui e abra lá sua Bíblia em Lucas 17, a partir do verso 10, só para a gente perceber isso, essa expectativa do reino. Lucas 17, verso 20, desculpa. Lucas 17, verso 20. Depois eu mudo aqui no slide. E aí o texto diz aqui, verso 20 em Lucas 17. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui
ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus falava dele. Jesus falava dele. E o que os fariseus querem saber? Quando virá o reino? Quando acontecerá o reino? É a expectativa de que esse reino aconteça. E esse reino aconteceria pelo Filho de Deus. Esse reino aconteceria pelo Rei poderoso, que viria e que restauraria a paz, e que restauraria a ordem de todas as coisas. Esse reino aconteceria pelo Messias, pelo escolhido de Deus, pelo ungido. Por isso que toda expectativa em relação a Jesus e toda dificuldade de compreender esse Jesus que se apresentou. Porque esse Jesus que se apresentou não é o Messias como eles esperavam, não é o rei como eles esperavam, não é aqueles que eles aguardavam. Eles não conseguiram compreender, eles não conseguiram perceber. Não era um rei poderoso como os outros reis foram, não tinha um exército poderoso como os outros tinham, e por causa disso frustrou muito as expectativas deles, dos discípulos, de todo mundo que ali de alguma forma estava. Uma palavra de um autor aqui, falando sobre essa expressão Filho de Deus, ele vai dizer num de seus livros: há um ser humano do primeiro século que foi chamado de divino, Filho de Deus, Deus e Deus dos deuses, e cujos títulos foram Senhor, Redentor, Libertador e Salvador do mundo. Os cristãos irão pensar que esses títulos foram originalmente criados e aplicados exclusivamente a Cristo. Mas antes de Jesus ter existido, todos esses títulos pertenciam ao imperador romano. Esses títulos, Filho de Deus, Senhor, Salvador do mundo, Pai Nosso, Protetor Nosso, são títulos que o imperador ele já recebia. Por isso que toda vez que a igreja, de alguma forma, afirmava esses títulos, toda vez, sobretudo em Roma, imagina João escrevendo aos romanos, e quando eles leem o texto e eles afirmam que o Messias, que o escolhido, que o Filho de Deus, que o Senhor, que o Rei, não é o rei romano, não é o imperador romano, mas é o Cristo que foi morto numa cruz e que ressuscitou, isso criava muito descontentamento, isso criava, na verdade, uma dificuldade muito grande para eles. Eram acusados, inclusive, quase que de traição, e respiravam contra eles ares de morte. Mas quem é esse rei que está diante de nós? Marcos nos apresenta um outro rei. Marcos descreve Jesus como um rei ativo, um rei energético, um rei que se move rapidamente, conquistador, vitorioso sobre os poderes, sobre a natureza, sobre a doença, sobre os demônios, vitorioso sobre a morte. Ele fala desse rei poderoso na existência. E parece que quando ele descreve Jesus assim, ele cria uma conexão com um leitor romano. Porque o leitor romano tem na sua compreensão, tem na sua percepção exatamente quem é o rei e como se move o imperador. Então, essa energia, essa força e essa maneira como Marcos descreve parece que cria, de alguma forma, uma identificação com o leitor para o qual Marcos estava escrevendo. Somente contudo, todavia, Marcos apresenta um outro rei. Um rei mais poderoso do que todos os outros, mas um rei diferente. Um rei servo. E é isso que a gente vai conhecer nas páginas do texto bíblico, e é isso que é maravilhoso. Jesus é rei, mas ele é um rei que se fez servo. Ele é um rei que serviu. Ele é um rei que deu a sua vida e que morreu no lugar daqueles que não mereciam que ele morresse no lugar. E o que é interessante nessa caminhada que Marcos faz para a gente
é que você tem, até aquele momento, diversos impérios passando, diversos reinados passando. O povo sabe da força desses impérios e da força desses reinos. E vem Jesus e entra na história como rei. Mas não o rei como foi o rei da Babilônia, como foi o rei da Assíria, não o rei como foi o rei da Grécia, não o rei como o rei romano, mas o rei segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Um rei que dá a sua própria vida, que tem na sua ação serviço a cada um daqueles que ele se apresenta. Um rei que não destrói o abatido, que não destrói aqueles que se colocam contrários como inimigos, mas que os chama, que apela a eles para que eles possam transformar o coração e mudar o coração. É um outro rei, é um outro reinado, é um outro jeito de estar na história, e é isso que a gente vai ver em Jesus. Jesus não é o rei que pega em armas, Jesus não é um rei que destrói, Jesus não é um rei que mata, Jesus não é um rei que faz a obra de maldade e de destruição. Jesus é um rei que promove a verdadeira paz. Naquele período, o Império Romano, pela sua força, ela fazia com que todas as regiões que ele estivesse dominando experimentasse a paz, que foi sempre chamada de paz romana, pax romana. E a paz romana era garantida pelo quê? Era garantida pelas armas. Se você tinha soldados bem posicionados, legiões treinadas, fortes, contundentes contra os inimigos não vinham, então você garantia a paz para aquele que era romano, para o súdito do império. Jesus, ele traz a verdadeira paz. E a paz dele é garantida quando ele vence a morte e quando ele nos dá acesso a Deus e quando ele perdoa os nossos pecados, porque esse é o grande mal e esse é o grave mal que a gente vai conversar ainda. Quando ele perdoa os nossos pecados e quando ele nos traz para perto de Deus. Como Paulo disse, em Cristo temos paz com Deus. E essa paz com Deus é essa paz garantida por esse rei, que venceu exatamente os maiores e os verdadeiros inimigos. Tá bom? Então na próxima semana a gente vai continuar nessa caminhada. Provavelmente você vai ver que lá no final do nosso estudo, você vai poder entrar no nosso drive, no drive virtual, e eu vou colocar já os esboços das próximas lições, porque eu vou te dar um plano de leitura, de tal maneira que você vai lá no nosso drive, você vai ver escrito lá, estudo indutivo de Marcos, alguma coisa assim, eu vou te indicar, e eu vou te ajudar a ler o texto. Eu vou colocar algumas perguntas, você vai ler o texto de Marcos, mas você não vai ler somente o texto de Marcos, você vai ler outros textos de outros evangelhos e também do Antigo Testamento. Vou fazer uma composição dos textos para a tua leitura semanal. Então, a partir dessa semana, a partir dessa aula hoje, você já pode baixar esse material e amanhã, segunda-feira, você já tem leitura da semana. Você vai ter uma leitura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para nos preparar para aquilo que a gente vai estudar no próximo domingo, ok? Então os textos que nós vamos trabalhar no próximo domingo, você vai acompanhá-lo ao longo da leitura da semana, tá bom? E aí, eu quero compartilhar contigo, porque eu, meditando sobre esse tema, eu lembrei de uma música e eu trouxe aqui a letra dessa música para você conhecer. Uma música muito bonita, composta por Guilherme Kerr, fez parte do inário para o culto cristão nosso, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Mexendo, ministrando, trabalhando esses estudos, eu lembrei dessa música, lembrei dessa letra, lembrei
Eu acho que era jovem, saindo da juventude, saindo da adolescência, entrando na juventude, aí ouvia essa música sendo cantada. Em geral, eu ouvia a congregação cantando aqui em São Gonçalo, aqui na primeira igreja batista de São Gonçalo. Eu ainda não era aqui da igreja, mas eu ouvia a turma cantando. Era um tempo muito bonito, assim. E é uma letra muito tocante. E diante dessas verdades que a gente tem pensado e tem tocado as nossas vidas, olhando para a nossa existência, olhando para a nossa história, olhando para o tempo que a gente está vivendo, tantos poderes, tantos reinos, tantos reinados, tantos poderosos, mas ninguém é como Jesus. E Ele é o verdadeiro Rei da Glória. Então deixa eu te ensinar, se você não conhece. Provavelmente você não conhece porque você é novinho, pelo menos, mas eu conheço. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana na presença dele.